Esse episódio é um oferecimento Devir. Como já falei anteriormente, você faz a pontuação das... Espera um pouco, deixa eu terminar de gravar. Obrigado, mas não grite não. Tá certo, beijo. Obrigado, meu amor. Beijo, bom passeio. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um episódio da Sala de Jogos, programa no qual mostramos um dos nossos jogos, ensinamos regras, fazemos nossas análises e talvez uma partida completa para vocês. E hoje, em especial, vamos aprender como se protegem, como se alimentam, onde vivem os Imomushis, bichos alienígenas da seda do jogo Silk. Então, espera aí para o Casa Nerd LOL Repórter. Se você gosta do canal e de seu conteúdo, por favor nos ajude clicando em gostei e compartilhando com seus amigos. Também ative o sininho para você ficar por dentro das novidades. Quando sair um novo vídeo, você já receber em seu feed do YouTube. E se você gostar do jogo, você pode ver na descrição desse vídeo o link para a compra do Silk. Silk é um jogo de administração com rolagem de dados, onde você vai ser um criador dos Imomushis, que são bichos da seda alienígenas que só podem ser criados no microclima específico dos vales de Akaishi. E a seda que eles produzem é muito valiosa para proteger os ovos deles. Então vale a pena você fazer essa disputa ferrenha com outros criadores e ter todo o trabalho de evitar que o Okami roube as criaturinhas para levar para sua toca para se alimentar durante o inverno. Então, com essa mini explicação do cenário, que parece uma coisa muito, ficção científica, e cuidar de pastar bicho das sedas, tem muita treta envolvida. Então, como sempre, vamos fazer a preparação do jogo enquanto ensinamos as regras. Então vamos lá. Cada jogador recebe as peças de sua cor: 15 bichos da seda, um criador, um mastim, 4 viveiros e um marcador de pontos. Separe a ficha da toca do Okami das outras 29 fichas e embaralhe elas viradas para baixo, com o lado árido para cima. De acordo com o número de jogadores, faça as seguintes coisas. Em uma partida para 2 jogadores, monte uma reserva de cercas com 10 cercas, pegue 19 fichas das 29 e coloque a toca do Okami entre as 19, embaralhe essas 20 fichas novas e aí faça uma área de jogo com um retângulo de 4 por 5 fichas. Depois de colocar, você vira as fichas e o jogo tem o término em 30 pontos. Em uma partida para 3 jogadores, você vai fazer uma reserva de cercas com 15 cercas, vai pegar 24 fichas das 29 que tem, coloca o Okami entre essas fichas, embaralha as 25 fichas e faça uma área de jogo de 5 por 5 fichas. Vire-as e o jogo termina com 40 pontos. Em uma partida com 4 jogadores, você faz uma reserva de cercas com 20 cercas, vai pegar todas as fichas presentes e misturar com o Okami dentro e vai ser uma área de jogo retangular de 6 por 5. Você vira então o resultado final e o jogo termina aos 50 pontos. Ao colocar as fichas, deixe um espaço entre elas porque vai facilitar na colocação das cercas e dos viveiros. Pegue a ficha do Okami e já coloque ele na toca dele. Coloque os tabuleiros de pontuação e de ação próximo ao jogo. Cada jogador pega os seus marcadores de pontos e coloca no ponto de seda de valor 5.
Deixe as melhorias em fácil visualização para os jogadores ao lado do tabuleiro de ação. Depois de preparar a área do jogo, cada jogador recebe de sua cor um viveiro, 7 bichos da seda, um criador e um mastim, e o restante das peças da sua cor vão ser a reserva pessoal. Essas peças que eles receberam agora, eles vão distribuir da seguinte forma. Cada jogador joga 2 dados e quem tirar o maior resultado joga primeiro. Ele vai então escolher uma entre as duas opções. Ou colocar 2 dos seus bichos das sedas em um pasto seco, ou colocar 2 bichos das sedas em 2 pastos secos diferentes. Então, ou ele coloca os dois aqui assim, ou assim. Os jogadores seguem seus turnos em sentido horário, cada um escolhendo uma das duas opções. Pode haver cores diferentes de bichos da seda em uma mesma ficha, só que tem que seguir a restrição, que é a restrição de toda a partida. Não pode haver mais de 3 bichos da seda numa única ficha, não pode ter 4, só pode ter no máximo 3. Aí, fazendo essa distribuição, um de cada vez, todo mundo faz até todos os pastos secos estarem ocupados com 3 bichos da seda. Se ainda tiver mais bichos da seda para distribuir, que são os 7, né, que cada um tem, aí os jogadores começam a colocar nos pastos normais. Depois de todo mundo ter feito isso, colocar todos os seus 7, vai para a próxima fase. O último jogador a colocar uma peça de bicho da seda vai começar a fase 2 da preparação. Em uma partida para 4 jogadores, vai sobrar um bicho da seda de um dos jogadores e ele vai poder botar em um dos pastos normais. E esse jogador vai colocar aqui. Pronto, agora ele vai na fase 2 decidir colocar ou um viveiro, ou um mastim, ou um criador. É um por vez para cada jogador ter sua chance de colocar também. Então ele vai escolher uma dessas peças para colocar primeiro, e aí vai seguir no sentido anti-horário, cada jogador colocando uma dessas peças. As regras para a colocação dessas 3 peças são: os criadores e os mastins têm que ser adjacentes a pelo menos um bicho da seda da sua cor, e o viveiro tem que ser numa interseção que tenha uma ficha com um bicho da seda da sua cor. Como o lugar é muito bom, eu vou colocar este aqui para já bloquear essa galera, para não colocar viveiros perto daqui. Aí no sentido horário vai ser o marrom. O marrom vê essa sacanoagem, vai também fazer essa sacanoagem, vai botar esse viveiro aqui. O verdinho, ele viu que perdeu um pouquinho ali e vai botar nessa área aqui. E o roxo, ele não tem nenhum lugar bacana, ele vai botar aqui. Na colocação de peças na preparação também segue-se a regra de pelo menos 2 de distância entre cada viveiro. Uma mesa para 4 jogadores, reserva de cercas, e cada jogador agora com sua reserva de pecinhas para serem usadas. O jogador que colocou a última peça na área de jogo durante a fase 2 começa o jogo. O jogo consiste em, a partir do primeiro jogador e seguindo sentido horário, cada um faz seu turno. E no turno você faz 2 coisas: colocar um bicho da seda, seguindo as regras de colocação de bichos das sedas. Vale salientar que nessa ação obrigatória do começo do turno, se você não tiver bichos das sedas em suas reservas, você pode resgatar um bicho da seda como ação. Você resgata e coloca na sua reserva. Você não resgata e coloca direto no tabuleiro, não. Você vai para sua reserva. Então, como ação obrigatória, você coloca, e você tem que colocar um bicho da seda adjacente a um dos seus viveiros, ficha de viveiro, ou em um local onde tenha um bicho da seda de sua cor,
mas não podendo passar do limite de 3 bichos das sedas de qualquer cor naquela ficha. Então, seguindo essa regra obrigatória, eu coloco aqui. E aí, o jogador vai rolar 2 dados e através desses resultados vai ver quais são as ações da ficha de ação que ele vai fazer. Se o jogador quiser, ele pode mudar o resultado dos dados gastando pontos de seda para... eu sou o roxo. Gastando pontos de seda na quantidade que quiser para aumentar ou diminuir o valor do dado. Nesse caso aqui, ele gastou um ponto de seda para transformar o 4 em um 3. Vale salientar que o resultado 1 e 6, nesse jogo você pode pagar 1 para mudar o 6 já para o 1 ou 1 para o 6. Se por acaso o jogador não puder fazer a ação que está mostrada no dado, ele é obrigado a gastar pontos de seda para modificar o dado para um número que seja possível realizar a ação. Depois que o jogador fazer as 2 ações que ele tem que fazer, através dos dados, ele passa os dados para o jogador seguinte. Antes de explicar as ações propriamente ditas, é interessante explicar para vocês as regras de posicionamento, movimento e de empurrar que o jogo tem. Uma das estratégias é a forma que você se aproveita disso. O Okami, os criadores e os mastins, eles não compartilham o espaço da ficha deles com nenhuma outra peça. Contudo, os bichos da seda podem ter no máximo 3 em uma ficha. Pode ser de cores diferentes também, mas também eles não compartilham o mesmo espaço com as outras peças do jogo. As peças se movem como o criador, o Okami e o mastim de forma ortogonal. Então, adjacentes a ele, eles podem se mover de forma ortogonal. Nunca na diagonal. As cercas, elas bloqueiam o movimento de todas as peças, ou empurrão, ou de peças sendo empurradas. Então, na ação de movimento do Okami, ele não pode passar pela cerca. O único que não é afetado pelas cercas é o criador. Ele pode pular as cercas. Todas as peças, exceto os bichos das sedas, podem, com ação de movimento ou empurrar, dar a volta pelo tabuleiro. Então, se o mastim pular para cá, ele vem para esse lado aqui e vai fazer o efeito de empurrar com esses bichos da seda que eu vou explicar agora. Algumas peças podem se mover para locais onde tem outras peças, e essas peças que estavam naquele local são empurradas. Então essa é a ação não é ação, mas é um efeito chamado empurrar. Então, só que existe uma regrinha de quem empurra quem assusta quem dá uma cotovelada no outro para o outro ir para outra ficha. Então vamos falar para vocês como é que funciona essa bagunça aí de quem assusta quem é maior, quem é pedra, papel, tesoura, essas coisas. Bichos da seda não empurram nenhuma peça e não podem entrar em uma ficha que já tem uma peça que não seja bicho da seda e que não faça o limite de 3 por ficha. Eles também não podem passar para o outro lado do tabuleiro. Criadores podem empurrar bichos da seda e mastins, mas não podem entrar em fichas que contenham o Okami ou outro criador. Já o mastim, ele pode entrar em fichas onde tenham bichos das sedas e Okami, empurrando eles, mas eles não podem entrar em fichas onde tem outro mastim ou um criador. Já o Okami, ele pode entrar em fichas onde tenham bichos da seda ou onde tenham o criador. Nesse caso aqui ele não pode porque tem uma cerquinha. E não pode entrar em fichas onde tenham mastins. Como funciona empurrar? Nesse caso do mastim, ele entra aqui e aí ele pode mover essas peças para qualquer lado adjacente que seja possível e legal de serem movidas, mesmo que não forem da sua cor. Ele faz isso. Ou seja, ele pode decidir colocar a pecinha dele em um local adjacente, pode ser aquele que ele veio. Pode colocar os bichos das sedas, tanto dele como de um oponente, para fora do tabuleiro. Como eles não podem atravessar o tabuleiro, os bichinhos das sedas que são tirados do jogo dessa forma vão para a reserva do jogador daquela cor. Ou então ele pode botar o bichinho da seda no tile onde está o Okami e imediatamente esse bichinho da seda, pobre coitado,
vai para toca do Okami. E lá, no final do jogo, se tiver bichinhos da seda lá, ele vai contar como ponto negativo para aquele jogador. Não precisa ser o Okami indo para o lugar dos bichos da seda para comer os bichos da seda. Porque se o Okami estivesse aqui, se ele fosse para cá, ele imediatamente captura todos esses bichos da seda para a toca dele. Mas se pessoas jogarem bichos da seda para a barriguinha do Okami, ele leva para a toca também. Existe também o efeito cascata. Se você empurrar uma peça de um jogador, você decide para onde vai aquela peça. Então, por exemplo, um exemplo de efeito cascata. O jogador amarelo tirou um 2 no dado, é a ação do mover o criador. Ele vem aqui, move o mastim, porque empurra mastim, né? Ele move o mastim para cá, que empurra o Okami. E aí o Okami vem para cá para comer esses 3 pecinhas. Eu sei que uma das pecinhas é dele, mas enfim, é pro exemplo. E aí vai lá para a toca do Okami. Há 6 ações disponíveis nos dados para os jogadores realizarem. Lembrando novamente que se você não puder fazer aquela ação do dado, você é obrigado a gastar pontos de seda para modificar o dado para uma ação possível. Se você não tiver pontos de seda, bichinho coitado, se você não tiver para modificar o dado, você perde aquela ação. É possível também você usar 2 dados com os mesmos valores para repetir uma mesma ação. E agora vamos ficar com a explicação dessas ações. Criar bicho da seda. Se o jogador ainda tiver bicho da seda na sua reserva, ele cria um bicho da seda adjacente a um dos seus viveiros ou em um local onde já tenha um bicho da seda de sua cor e que não afete o limite de 3 por tile. Então ele cria aqui. Se por acaso ele não tivesse bichos da seda na reserva dele, mas tivesse na toca do Okami, ele poderia, com essa ação, resgatar um bicho da seda. Ele não vai direto para o tabuleiro, ele vai para a sua reserva, como uma ação. Se por acaso não tiver bicho da seda na toca dele, nem na reserva dele, ele não pode fazer essa ação. Ou se quando ele for fazer a ação não tem lugar legal para ele fazer aquela ação, ele é obrigado a gastar pontos de seda para modificar o dado para poder fazer uma ação legal. Mover um criador ou mastim. Vocês já entenderam como funcionam as regras de empurrar em movimento, que praticamente foi explicada a ação de mover mastim ou criador. Só saiba que é um ou o outro que você movimenta. Então, peraí, deixa eu trocar aqui só para exemplo. É um ou outro da sua cor que você movimenta, e quando você coloca num lugar onde tenha bichos da seda ou mais de um, mesmo no caso do criador, quando vai para o mastim, você escolhe o lugar que o mastim vai. Se só tiver um válido, só vai para aquele válido. E quando é bichos da seda, que geralmente tem mais peças, né, naquele local, você distribui da forma que quiser dos locais adjacentes onde você está. Então você pode botar os 2 para fora, então um para fora e um por Okami, o seu para cá. Então você distribui da forma que quiser. Mesma coisa se for um mastim entrando numa área de um bicho da seda, com vários bichos da seda. Colocar uma nova cerca. Ao fazer essa ação, você pega uma cerca da reserva e aí você coloca essa nova cerca adjacente a um dos seus viveiros ou adjacente a uma cerca que esteja conectada a um dos seus viveiros. Você pode colocar tanto entre fichas, seguindo essas regras de colocação, como também na borda da área de jogo, desse jeito. Fazendo desse jeito, se por acaso esse mastim quisesse pular daqui lá para cima, não pode, porque tem uma cerca, então ele não poderia fazer essa ação. Apenas, como se lembra, o criador pode pular a cerca, e aí ele vai, empurra esse cabo para cá também e vai fazendo os efeitos. Há 2 formas de pontuar com as cercas. Uma delas é com o cercado. Quando você cria um cercado e que ele se conecta, vem de um viveiro e se conecta a outro viveiro, você imediatamente, quando você fecha esse cercado, você imediatamente ganha a quantidade de pontos igual ao número de cercas utilizadas para fechar o cercado. Fechando o cercado, é 1, 2, 3, 4 pontos que o jogador ganha.
e esse cercado pode estar conectado no final tanto como um viveiro de outra cor, como, se ele botasse assim, um mesmo viveiro de que começou. Então ele ganha 1, 2, 3, 4 e ainda fez uma área cercada controlada, que aí eu vou explicar, porque essa é a segunda forma de pontuar. A segunda forma de pontuar com as cercas não é de forma imediata, é no final do jogo, e você vai ver no final do jogo quantas cercas você tem sob o seu controle. Cerca sob o seu controle é essa cercada em volta da ficha, e aí no final do jogo você vai ganhar pontos igual à quantidade de viveiros nesse cercado multiplicado pela quantidade de fichas dentro. Nesse caso aqui você ganha 1 ponto, se tivesse outro viveiro aqui você ganharia 2 pontos. Se isso aqui fosse maior, coloca aqui, e eu vou fechar esse cercado aqui, pronto. Então temos 2 aqui, só que aqui está igual a quantidade de viveiros, um do roxo e um do marrom. Se no final do jogo terminar dessa forma, ninguém ganha ponto. Só que se tivesse um viveiro aqui no meio, seria 2 vezes 2, 4 pontos no final do jogo. Vale salientar que você pode criar viveiros nas interseções de cercas, mesmo de áreas já controladas, seguindo as regras de colocação que eu vou ensinar já já com a quarta ação. Mas, por exemplo, você pode criar o viveiro aqui, mesmo já estando controlado, você pode criar o viveiro aqui, e aí já está com sua parte controlada, né? Agora é você que tem a maioria nas áreas cercadas controlada. Mesma coisa para a criação de cercas, que aí você pode colocar uma cerca com ação de cerca, colocar aqui, se você for o jogador roxo ou marrom. Construir um viveiro de bichos de seda. Com essa ação você pode construir um viveiro de bichos de seda em um local onde esteja o seu criador. Então tem que ser um local, uma interseção adjacente a ele, e que esteja a 2 de distância de qualquer outro viveiro, incluindo da sua cor. Quando o jogador cria seu quarto viveiro, ficando sem viveiros em sua reserva, ele vai mudar a sua ação de construir viveiro, a ação de construir viveiro vira uma nova ação que é regenerar os pastos. Ele pode regenerar, quando sai o 4 agora, toda vez que sai o 4, ele vai poder regenerar um pasto árido que esteja vazio e adjacente a um dos seus viveiros. Então, nessa ação, ele usa a ação 4 e restaura esse pasto de volta. Com isso, os bichos da seda poderão novamente se alimentar daquele local. Pastar. Essa ação permite que o jogador ganhe pontos de seda baseado no tipo de pasto que tem onde seus bichos vão se alimentar. Quando faz essa ação, o jogador escolhe uma das fichas que contém os seus bichos de seda e vai pontuar igual ao número de bichos de seda da sua cor naquele pasto, multiplicado pelo tipo de pasto. Terrenos áridos, eles pontuam 0 pontos, mas você ainda pode pastar no terreno árido sem problema. Pastos secos pontuam 1 ponto, pastos normais pontuam 2 pontos e pastos, esqueci o nome, mas esses pastos aqui que são muito gostosos, 3 pontos. Então se o amarelo escolher esse pasto aqui, ele vai marcar 2 pontos. 2 multiplicado por 1 de pasto seco. Qualquer outra peça de outro jogador que esteja naquele local não marca ponto junto. E aí ele vai decidir de forma ortogonal onde colocar os bichos da seda na quantidade que ele quiser. Aí ele coloca esses 2 aqui. Esse roxinho, ele não pode vir para cá porque tem um limite de 3 peças. Vir para cá porque esse aqui é um mastim. Então o mastim, ele não pode, bicho da seda não pode entrar em um tile onde tenha outra peça que não seja bicho da seda. E aí ele vai empurrar o cara para cá. Se isso acontecesse aqui desse lado, o jogador marrom usa o pastar, ele ia ganhar 1 ponto, colocar o bichinho dele nesse pasto aqui, e esses 2 ele decide jogar para as montanhas, então vai para a reserva de cada jogador daquela cor. Isso aqui vira para cá.
Você vai querer, você pergunta, por que eu vou pastar em terreno árido que vale 0 pontos? Porque se não for empurrando seus próprios bichos, com ações de criadores e mastins, para os bichos da seda se movimentar, você tem que pastar em terreno árido também. Você apresentar assim desse jeito, você usa a ação de pastar, não ganha nada, mas você consegue mover eles para outra ficha. Se por acaso você quiser fazer a ação de pastar e não for possível movimentar todos os bichos das sedas após essa pastagem, você não vai poder fazer aquela ação e vai ter que gastar pontos de seda no seu dado para mudar a face dele. Por quê? Nesse caso aqui, após comer, esses dois viriam para cá, só que esse aqui não teria local para ir, porque aqui tem um mastim e aqui tem um criador. Então é uma ação ilegal e o jogador vai ter que pastar em outros lugares ou modificar o dado se não for possível fazer isso. Se a estação mover o Okami, ele segue as regras de movimentação e de empurrar, que eu já mencionei para vocês, mas só lembrando que o Okami ele pode se mover de uma área fora do jogo para outra, então ele pode fazer aquele salto pelo tabuleiro, né, para o outro lado. A disputa dos criadores providenciou melhorias para que eles ficassem à frente da sua concorrência. Então vamos mostrar para vocês quais são essas melhorias que os jogadores conquistam no momento que eles fazem o pré-requisito. Melhoria da maior cerca. Ao completar essa melhoria, o primeiro jogador a fazer uma cerca contínua de 5 peças ganha 5 pontos de seda e vira desse lado para dizer que foi já realizada. Como é que funciona isso aqui? Como eu acabei de falar, se você fizer 5 cercas contínuas, ganha esses pontos. Então, nesse caso aqui, se o roxo colocar essa cerca aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo se essa cerca tivesse sido construída pelo marrom, você pode se aproveitar de cercas de outros jogadores. Então, para dar uma ideia aqui, por exemplo, o jogador roxo e o jogador marrom fizeram essa bagunça aqui todinha. E aí o jogador verde está aqui, ó, com 1, 2, 3, 4. O jogador pode vir aqui, se ele não tivesse essa aqui, por exemplo. Ele poderia vir aqui, colocar aqui e tem 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão. Aí ele ganha imediatamente essa melhoria. Quem fizer primeiro recebe essa melhoria. Se por acaso... já mostrei com isso aqui. Viveiros, eles não impedem a contagem dessa cerca contínua. Não precisa ser uma cerca gigantesca contínua assim só de cerca. 1, 2, 3, 4, 5. Assim desse jeito não. Você pode contar com essas cercas que no meio delas passam viveiros e elas são contadas também para esse tamanho gigante. Outra de cerca é essa aqui, o primeiro jogador fazer uma cerca controlada com 3 fichas dentro dessa cerca ganha 10 pontos. Aí você vira e deixa assim disponível para todos. Não precisa ser nesse formato aqui, 2 pastos secos e um pasto normal. Então você pode fazer da seguinte maneira. Estão vendo isso aqui? Pronto. Se ele conseguir fechar essa aqui, essa proeza, ele conseguiu fazer uma ficha com até 3 ou mais e aí ele ganha aquela melhoria. E não precisa ser uma área cercada que ele controle. Se por acaso tivesse desse jeito aqui, com certeza ele não ia fazer isso, porque ia dar muito ponto para o roxo, mas vai que ele fez. Aí pronto, o verde conseguiu isso aqui e ganhou 10 pontos. Talvez durante o jogo ele tente criar uma cerca aqui, depois para diminuir essa quantidade de pontos que o roxo está fazendo. Porque seguindo a ação de cerca, ele consegue criar ainda por aqui, porque essas outras cercas estão conectadas ao seu viveiro. Melhoria do viveiro, essa é bem fácil de entender. Quando o primeiro jogador acabar com todos os seus viveiros da reserva, ganha 5 pontos. E essa aqui é a melhoria dos bichos da seda. O primeiro jogador a acabar com os bichos da seda de sua reserva ganha 10 pontos. Isso é importante saber uma coisa também, é que
Se ele não tiver na reserva, mas estiver na toca do Okami, não é considerada reserva a toca. Ou seja, se acabar na reserva dele e ele estiver na toca do Okami, ele já está apto a ter essa melhoria aqui, acabar com a reserva dele. Por isso que é uma faca de 2 gumes, você fica alimentando o Okami com os bichos da seda dos outros jogadores, porque cada vez mais fica mais perto desse jogador conseguir essa melhoria. Como falei anteriormente, você ganha os pontos das áreas cercadas, cada jogador vê as áreas cercadas que tem e ganha a quantidade de pontos. Depois vocês fazem um último pasto, vê os pastos que ainda sobraram e cada jogador vai pontuar seguindo as regras de pontuação de pasto, a multiplicação e quantidade de bichos da seda, tomando cuidado para não virar os pastos, porque pode ter peças de outros jogadores que também vão se aproveitar disso. E por último, conta os pontos negativos provenientes dos bichos da seda que estiverem na toca do Okami. No final, quem tiver a maior quantidade de pontos, vence o jogo. No manual não tem uma parte específica, na verdade não tem mesmo, uma parte falando sobre desempate, mas ao questionar o autor, ele nos informou que se houver um empate, os jogadores devem jogar novamente o jogo para ver quem realmente ganhou. Mas uma sugestão paralela de um dos membros da equipe da Devir Europa foi que se houver por acaso um empate, ganha quem tiver, o desempate, né? Ganha quem tiver menos bichinhos da seda na toca do Okami. Mas como o autor falou, né? Então ele gosta de treta mesmo, porque vocês viram que o jogo tem potencial de muita treta e vão ver no meu review sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se por acaso ainda ficou alguma dúvida sobre o jogo, pode perguntar aí na seção dos comentários que a gente tenta solucionar essas dúvidas da melhor maneira possível. Acompanhe nossas redes sociais, em breve vai ter review e gameplay e até a próxima. Tchau!